Oi! Não se pode pensar em um movimento radical, forte e vivo, onde não haja controvérsia. A unanimidade absoluta só existe nos cemitérios. Para nós, a violência não é um sistema, uma arte, tampouco um esporte. É uma dura necessidade a qual precisamos nos submeter. A crueldade impressiona. As pessoas querem ter medo. Desejam se submeter a alguém com tremor. As massas precisam disso. Precisam de alguma coisa para temer. O tema hoje é fascismo. Você já ouviu falar em fascismo? Quando você ouve essa palavra, o que lhe vem à mente? Violência? Medo? Força? Censura? Falta de liberdade? Perseguição? Sim, essas ideias têm a ver com fascismo. Quando a gente fala em fascismo, a gente pode pensar basicamente de duas formas. No fascismo enquanto ideologia, instituída na Itália da década de 20 por Benito Mussolini, que dizia, entre outras coisas, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Ou seja, o fascismo de Mussolini, o fascismo italiano, enquanto ideologia, pregava o controle total da vida dos cidadãos pelo Estado. O Estado controla tudo. O Estado determina o que deve e o que não deve ser feito. Mas podemos falar também de fascismo enquanto uma forma genérica de censura, de falta de liberdade, de uma postura política que alguns líderes adotam para obter todo o poder para si, concentrar todo o poder possível nas próprias mãos, ou seja, nas mãos do Estado. Ele representa o Estado. Dessa forma a gente pode pensar também no próprio fascismo italiano, a gente pode pensar no nazismo alemão de Adolf Hitler, a gente pode pensar no stalinismo soviético, né, de Joseph Stalin, a gente pode pensar no salazarismo, no franquismo e em vários outros ismos. A questão envolvendo a ideia de fascismo não é tão somente alguns líderes políticos adotarem medidas fascistas. A questão não é somente alguns países vivenciarem governos de caráter fascista. A questão é o ser humano, ele é fascista? O ser humano gosta que lhe deem ordens? O ser humano aprecia governos totalizantes, totalitários? Eu não entendi o que ele falou. O fascismo enquanto política, enquanto ideologia, ele é antiliberal, ele é antidemocrático, ele quer o controle total da situação, ele quer controlar cada passo da vida do cidadão. O dramaturgo alemão Bertolt Brecht disse certa vez que a cadela do fascismo está sempre no cio, ou seja, as tendências fascistas estão sempre rondando pela sociedade. Existe sempre um desejo de controlar, de reprimir. O fascismo, assim como a violência, chamam muito a atenção do ser humano. O ser humano gosta da violência. É só pensar em vários momentos na história da humanidade em que atos de violência foram cometidos, o povo delirava, o povo apreciava ver enforcamentos, açoitamentos, adorava ver luta de gladiadores na época da Grande Roma. O ser humano, de modo geral, tem uma sede de vingança, tem uma sede de justiça. Até hoje clama por pena de morte, por cadeira elétrica. O ser humano ainda quer que seja posto em prática o Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Aqui se faz, aqui se paga. Se hoje não temos mais enforcamentos para assistir, se hoje a nossa sociedade já não pratica mais, de modo geral, apedrejamentos em praça pública, se hoje a nossa justiça não comete mais esquartejamentos para serem vistos pelos cidadãos,
O que é a arte de hoje? O que é o cinema? O que é a TV? O que é a política? Se não uma manifestação dessa sede de violência. Nós adoramos ver violência. A gente adora ver violência. Seja violência explícita, seja violência física, seja violência verbal, seja o racismo, a discriminação de modo geral. Assim é o fascismo. O fascismo, ele divide a sociedade, sempre. Nós contra eles. Nós somos os certos, eles são a oposição, são os que querem ver o nosso fracasso, são aqueles que conspiram para acabar com o nosso progresso. O fascismo sempre divide, sempre nós contra os outros. A gente fala de fascismo, a gente fala de liberdade de expressão, a gente fala de censura. Interessante que o fascismo nem sempre proíbe a gente de falar, de se manifestar. Um filósofo francês chamado Roland Barthes dizia que o fascismo não é proibir a gente de falar, proibir a gente de dizer. Na verdade, o fascismo ele obriga a gente a falar. Claro, aquilo que ele quer que a gente fale. O fascismo não proíbe de falar. O fascismo nos obriga a falar. A cadela do fascismo está sempre no cio. Exatamente. Será que a gente está mais vulnerável a aderir a um discurso fascista em épocas de crise? É claro. Crise econômica, crise política, crise social, crise moral? Eu acho que sim. Eu acho que em épocas de crise, a gente descontente, desiludido com governos ditos liberais, democráticos, a gente pensa que somente medidas enérgicas, medidas de centralização podem resolver. Observe vários exemplos ao longo da história. Observe exemplos acontecendo nos dias de hoje, em vários cantos do mundo. Em épocas de crise, normalmente, discursos de cunho fascista, de cunho controlador, centralizador, ganham muita força. E mais uma vez, dividindo nós contra os outros. O discurso fascista, ele prega força, ele prega violência. O discurso fascista, ele usa muito da violência. A violência faz parte do discurso fascista. Um líder fascista não consegue dialogar. Ele precisa gritar. Ele precisa se exaltar. Um líder fascista sempre... "Que tá fazendo aí? Sai daí! Sai daí!" Hoje a gente fala muito em democracia. O discurso público hoje usa muito a palavra democracia. Democracia isso, democracia aquilo, democrático, antidemocrático, tudo em torno da palavra democracia. O que seria democracia? Não sei. A definição de democracia dada pelos antigos gregos seria de uma forma de governo em que o povo participa. Demos, povo, cracia, poder ou força. Democracia é o poder do povo, a força do povo. Quando o povo se empodera, quando o povo participa das decisões políticas. Agora, democracia pressupõe maioria. Uma atitude democrática é uma atitude defendida pela maioria. Democracia seria ouvir a maioria. A maioria tem sempre a razão. Se a gente faz uma pesquisa com 100 pessoas, 70 têm uma opinião e 30 têm outra, quer dizer que matematicamente aquelas 70 pessoas têm razão? A maioria tem sempre a razão?
Difícil, hein? A maioria tem sempre a razão. Se eu pensar dessa forma, há 2000 anos atrás, aquele que é tido pela maior parte da população mundial hoje como o seu Deus encarnado, como o seu próprio Deus, Jesus, não foi julgado, não foi condenado, não foi crucificado a pedido da maioria. E a gente continua dizendo que a maioria tem razão. A maioria da população mundial hoje se diz, de uma forma ou de outra, seguidora dos ensinamentos desse personagem histórico chamado Jesus, mas a maioria, 2000 anos atrás, não concordava com ele. E o condenou. A maioria tem sempre a razão. A maioria tem sempre a razão. Essa ideia é problemática. Que merda, hein? Hoje, quando falamos em democracia na sociedade, a gente fala como se isso fosse um passo natural da evolução da história humana. Nós vemos a história humana como sendo algo que vai se encaminhando naturalmente para a democracia. Nós estudamos povos antigos, antigas civilizações, e vemos e comparamos o seu estágio de evolução, de progresso, conforme vão se aproximando de um regime democrático de governo. Então havia uma forma totalizante, totalitária no passado, hoje há uma forma democrática de governo, de participação. Então isso significa que esse país melhorou, evoluiu, progrediu. Será? Todo mundo quer democracia? É difícil lidar com a liberdade. O ser humano sabe o que fazer com a liberdade? O discurso fascista tenta, de certa forma, sanar essa carência do ser humano. Porque a partir do momento em que o discurso fascista diz que eu, enquanto líder, eu, enquanto governo, vou fazer tudo o que você precisa, eu sei o que você precisa, muitas pessoas se sentem confortáveis com essa visão. A cadela do fascismo está sempre no cio. O fardo do ser humano é ser livre. Meu Deus, o que fazer com a liberdade? Como diz a música Toda Forma de Poder, da banda gaúcha Engenheiros do Havaí, o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante fascinada. O fascismo realmente é fascinante. Ele ainda desperta muito fascínio. E você? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando com quem então? Aqui não tem mais ninguém. Você sabe o que fazer com a sua liberdade? Sabia não? Eu prefiro ser livre. Livre estou, não posso mais segurar. Tchau.